hacia su eterno resplandor. Resplandor. Cada noche yo te busco, olvidándome del mundo. En ti crece mi confianza, mi esperanza no se acaba y mi corazón se conecta contigo. Me enseñas con lo que está escrito. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esa visión. Prefiero vivir creyendo, prefiero entregarme todo. Hoy quiero caminar sintiendo que puedo alcanzarlo todo. Esta invitación es a mi corazón. Hoy tu palabra vive en mi interior. Es mi decisión unirme a esa visión. Es mi decisión unirme a esa visión. Existe uma perigosa filosofia que se tornou conhecida com um apelativo de tudo vale. É uma maneira de expressar a ideia de que tudo é permitido a qualquer custo. Eu vou explicar para você em poucos minutos os perigos e a inconveniência de tentar alcançar os seus objetivos ou o que quer que você deseje na vida com esse pensamento de a qualquer custo. Ou também, como estamos chamando aqui, de aplicar essa filosofia horrível de tudo vale. De alguma forma, essa mentalidade se infiltrou na humanidade e em sua organização social, e, portanto, também em suas estruturas mentais e comportamentais. Esse pensamento de que, para alcançar as conquistas, as metas, os sonhos, os propósitos e objetivos, o que quer que seja, qualquer projeto, tanto na política ou na religião, na economia, tanto faz, em todas as áreas da existência humana, incluindo o amor também. Então, recorremos ao universalismo, onde os limites desaparecem. E assim, dessa forma desenfreadamente. Por exemplo, quando se trata de conquistar a um homem ou a uma mulher, aí então pensam, qualquer coisa vale a pena.
incluindo a mentira, o engano, a feitiçaria, a realização de rituais ou feitiços para atraí-los e prendê-los. Tudo é considerado válido. Não é a qualquer preço. Existem limites. Há um equilíbrio em todas as coisas. Toda virtude, quando exagerada, se torna um defeito. Vamos ilustrar, então, essas ideias que estamos discutindo aqui. Por exemplo, muitas pessoas, seguindo essa filosofia de que, por exemplo, é melhor ser cabeça de um rato do que a cauda de um leão. Então, essas pessoas têm apostado a sua fé, seus princípios, seus lares, as suas famílias e todos os valores humanos para se tornarem pequenos príncipes em sua própria ilha de fantasias, né? Por exemplo, lembrando aí a história de Dom Quixote da Mancha, quando falava para seu fiel escudeiro Sancho Panza. Ou seja, é um lugar que só existe na mente de aqueles mais empobrecidos e afetados, mas não mais pelos livros de cavalaria, mas sim por ambições desmedidas e desvios dos trilhos que os conduziram de forma ascendente e progressiva, como a escada de Jacó, né, que viu em Betel. Tudo bem. Muitos dizem que preferem, né, estar na parte de atrás, na cauda, né? E pensam, desde que seja a cauda do leão da tribo de Judá. Mas, olha, é melhor ser o último no reino do que o primeiro fora dele. Com isso concordamos. No entanto, algumas pessoas abandonam os seus lares, param de fazer umas coisas e abandonam suas esposas, seus filhos, em busca de ilusões por alguém, em busca de ilusões e são seduzidos por alguém que promete que não são mais servos em suas casas, mas reis em um novo mundo. E assim, deixando tanto trabalho, tanto esforço, muitos têm abandonado ministérios, valores e estruturas em troca de uma miragem. Têm abandonado essas coisas. Alguém que vende ilusões se torna um distraído e desestabiliza emocionalmente e mentalmente. E então a queda é inevitável. E aí o que vem depois é uma queda de cabeça forte. E como podemos saber se alguém está destinado a reinar realmente?
Como sabemos se há uma divindade real dentro de você, de nós? Eu vou te dar um exemplo simples. Tem um conto dos irmãos Grimm, né? Eu acho que era deles. Ou de Hans Christian Andersen. Acho. Este escritor, né? Que tem o mesmo estilo de contos. E que ele falava sobre várias garotas que reivindicavam ser a verdadeira herdeira do trono de um reino. E, era sabido que apenas uma delas cresceu na corte com seus pais, mas eles morreram em um acidente. E as pessoas próximas, institutrices e assim por diante, né, também, faleceram devido a uma guerra, deixando apenas aquela doncella que era a verdadeira herdeira do trono. Mas, no entanto, tinha outras 3 ou 4, né, que alegavam também ser filhas do rei. E aí, nesse conto, uma prova foi realizada, que foi a seguinte: elas foram recebidas em um jantar elegante e depois convidadas a passar a noite no palácio, com camas bem luxuosas, recheadas com as melhores plumas e cobertas com edredons bem fofinhos, um luxo inteiro. No entanto, sob todas as camas foi colocada uma semente, um grão, algo pequeno e duro, né? Seca. E em seguida, as camas foram arrumadas com plumas. Aí foram acomodados. E na manhã seguinte, perguntaram a cada uma como dormiram. E algumas disseram, que dormiram maravilhosamente, como de costume, enquanto uma delas respondeu, né? Todas responderam que maravilhosamente, mas uma delas respondeu que passou uma noite terrível, que muito desconfortável, porque a cama era insuportável. E isso revelou que ela havia sido criada em meio àquele luxo e conforto. Por isso que ela foi a única que percebeu aquela pequena dureza. Então, quando você age nos negócios de maneira desonesta, né, com trapaças, pensando de que, vamos fazer assim, porque tudo vale a pena, até mesmo você pensando, né, até um pequeno erro, uma pequena mentira, uma pequena trapaça, pode resultar também em grandes problemas. Só um pequeno detalhe. O único grão revelou que alguém estava acostumado a dormir em camas macias e achava insuportável qualquer desconforto. Lembre-se daquelas raposas que devem ser caçadas, pois são elas que destroem as vinhas. São os pequenos detalhes negligenciados que podem levar a um redemoinho de ilusão e fracasso. Assim como no conto dos irmãos Grimm, esses personagens estão lá, mas não alcançam o reinado. Você pode estar em comunhão com todos os santos, mas ninguém que não lute legitimamente será coroado. Se você está, por exemplo, dopado numa competição esportiva, você pode até ganhar a medalha de ouro momentaneamente, mas quando testado com exames de urina e sangue, mostrará que não competiu de forma justa e será desqualificado com vergonha. E é melhor não ter algo
do que perdê-lo depois de tê-lo. Então, ter insígnias de um alto oficial, medalhas em seu peito e ser degradado depois é pior do que ser um soldado sem medalhas. Porque é melhor, né? Lembre disso, que é melhor avançar passo a passo, sem que sua luz seja apagada. Não busque ser líder a qualquer custo. Não, pois isso pode levá-lo a se tornar cabeça de um rato e acabará sendo esmagado. Em vez disso, se o leão ruge, quem não sentirá medo? Né? Porque toda a selva respeita o leão, e o leão então será protegido até o último pelo da cauda. E Cristo, que é o leão de todos os leões, nele somos mais do que vencedores, e por isso que estamos no caminho certo. Vou te dar outro exemplo. Em Dubai, há uma grande riqueza, né? É uma opulência que está à vista. Isso levou muitas pessoas de adoptar a filosofia de tudo vale, fazer as coisas a qualquer preço. Eles tentam explorar, usar a fé e a cultura islâmica indo durante o mês da maior piedade que é o Ramadã, para pedir esmolas. Chegam como turistas, né? Fazem isso. Eles chegam e falam árabe, chegam perto das mesquitas. Incrível, né? E aí eles pedem esmolas e abençoam a Deus. E falam. A justiça está atrás deles. Mas por que eles fazem isso? Eu vou te contar. Já descobriram, inclusive, dezenas e dezenas de mendigos clandestinos, assim, em Dubai. E o que tem descoberto? Tem descoberto coisas assim. Por exemplo, que a moeda de Dubai é o dirham. E um mendigo pode ganhar 270.000 dirhams em um mês. O que isso significa? Nossa, isso é aproximadamente tipo $73.500 por mês. Olha só. Isso daí é moeda brasileira, seria mais ou menos como uns R$300.000 por mês pedindo esmola. Então, qualquer vai pensar, vou de mendigo. Mas a questão é, será que é a qualquer preço? Será que você pode ganhar como R$300.000 por mês a qualquer preço? Será? Em uma ocasião, eu encontrei um homem em uma das cidades do litoral do Mediterrâneo, sentado no chão, com um cartaz pedindo ajuda, uma moeda. Porque falava que tinha um filho para sustentar. E bem, eu olhei para ele e ele não era cego, não tinha uma deficiência, não. Era um homem jovem, por volta dos 38 anos, saudável. Não parecia viciado em nada, a simples vista. Mas parecia apenas que estava naquela condição por preguiça.
E então eu perguntei para ele: é verdade que você tem um filho? Ele disse sim. E eu disse: vou te dar algo para você dar a seu filho. E ele falou: nossa, obrigado. E eu falei: vou te dar uma palavra. E ele olhou para mim assim. E eu disse: se levante de aí rápido, antes de que por qualquer motivo, seu filho te veja pedindo esmolas. Deixe que seu filho saiba que seu pai era um lutador, que trabalhava carregando e descarregando caminhões, que fazia o que fosse honrado e arduamente, e não que recolhia sobras como os abutres. Porque não é honroso para um filho, né, saber que seu pai era um carroceiro esperando para recolher restos de outros animais. Deixe. Não é honroso para o filho. Deixe seu filho saber que você é um lutador, um caçador, um conquistador. Mesmo que você, né, traga para ele um pequeno pássaro, que não seja a grande coisa, mas que você o conseguiu com esforço e não de forma desonesta. Assim como Acã, que acumulou riquezas de Jericó de maneira fraudulenta. Ninguém que não lute legitimamente será coroado. Neste caso de Jericó, por exemplo, que eu digo para você, no texto tinha uma instrução clara: não peguem nada, né? Ali diz. E por quê? Por que seria esse requerimento? Porque era a primeira conquista e é onde o coração é testado. Existem homens que são fiéis à sua esposa sempre, até que tenham a primeira oportunidade real, seu próprio Jericó. Ou vice-versa, né? Existem, por exemplo, trabalhadores honestos, impecáveis em seu trabalho, até que tenham a primeira chance de cometer um erro. Por favor. Se você seguir o que é dito, eventualmente terá um despojo de guerra. Senhor Acã, se você ainda está ouvindo e não cometeu o erro, ou já cometeu, mas está escondido e ainda tem a oportunidade de me ouvir, é a hora de entregá-lo. Voluntariamente, renuncie a isso. Porque nem tudo vale. Não é a qualquer preço, não. Não é sacrificando nossos filhos. Não é passando por situações difíceis, não. Então, em dias anteriores, falávamos sobre o pensamento de que tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam tempos fáceis, né? Só que aí, tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos, em sua preguiça, criam tempos difíceis. Vamos inverter isso. Aí você está passando por tempos difíceis, lembre-se que por trás dos tempos difíceis estão homens fracos. Os homens fracos criam os tempos difíceis. Os tempos são criados, não apenas acontecem. Assim como
por exemplo, com a chuva ou a falta dela. Porque, da mesma forma, né? Porque estamos afetando o clima. Nós podemos mudar o clima a favor da vida. Claro que sim. Se você está enfrentando, então, tipo, podemos mudar isso. Se você está enfrentando tempos difíceis, lembre-se que tempos difíceis criam homens fortes. Você se fortalece na dificuldade, se forja no calor da batalha. E não fica à margem do caminho porque os dias são difíceis, porque os tempos são duros, porque não há trabalho, porque não há emprego, porque não há dinheiro, porque ninguém nasceu para te amar. Não. Não fique caído à beira da estrada, derrotado. Não, não. Se você não tem mais nada a perder, então entre na luta. É assim que surgem os heróis, os conquistadores, os vencedores. Apenas aquele que está disposto a arriscar tudo pode derrubar o tirano. Portanto, o tirano que governa você por dentro, como por exemplo a preguiça, a luxúria, a fofoca, a mentira ou qualquer outra coisa, você pode derrubá-lo e enfrentar ele, sendo ousado. Aquele que está disposto a arriscar tudo pode triunfar. Aquele que disser, não, eu não estou, melhor não entro em problemas, estamos bem assim, o Senhor me conhece, Ele me aceita como sou. Olha, não estamos falando sobre a longevidade do Senhor, porque aquele que está destinado a procurar a perfeição não é Ele, mas é você. Aquele que recebeu o mandamento de ser perfeito é você, não Ele. Ele já é perfeito. Então, portanto, quando você decide estar nos bastidores, mas dos vencedores, daqueles que estão no leão, em Cristo, isso verdadeiramente vai te dar uma dignidade. Quando o leão ruge, não é apenas o focinho, ou os dentes, ou as garras que rugem. Não, é o leão inteiro. Tudo leão. E quem respeita o leão, respeita tudo o leão. Não apenas os dentes ou as garras. Porque se você puxar o rabo do leão, não. Porque aí entra na ação todos o resto, os dentes. Se você puxar os bigodes, então aí as garras vão intervir. O leão é um só. Como diz o texto, ouve Israel. O Senhor nosso Deus, o leão, é único. E se você estiver lá, então você está em Cristo. Você é mais do que vencedor. E isso será evidente, né? Assim como a moça que não conseguiu dormir por causa de um grão de ervilha no travesseiro. Olha, na França, né, nos últimos dias da monarquia do Castelo de Versalhes, durante a Revolução Francesa, a Maria Antonieta, a princesa, foi levada à guilhotina. E enquanto subia a escada da guilhotina, a multidão estava lá, sedenta de sangue. Essa natureza depravada, corrupta, né? Malévola. Todo mundo gritando. E a rainha acidentalmente pisou o pé do carrasco, né? A Maria Antonieta, ela estava subindo e pisou o pé do carrasco sem querer. E suas últimas palavras foram: peço desculpas para você. Eu não vi você, não quis fazer isso. Tipo, essas foram as últimas palavras dela.
pedindo desculpas ao carrasco a quem ela havia pisado momentos antes de que ele mesmo cortar sua cabeça. Tipo, a elegância, os modos, a decência que ela mostrou, que demonstrava quem que era a rainha. Mesmo assim, na guilhotina. Também houve um ladrão que reconheceu quem era o rei enquanto estava na cruz. E ele reconheceu a justiça nele e a injustiça que o colocou ali. E ele disse: lembre de mim quando estiveres em teu reino, reconhecendo que ele era um senhor e um rei. Era um homem na cruz ao lado simplesmente, mas há uma diferença entre ser a cauda do leão e ser a cabeça do rato. Certamente ele havia sido um criminoso de muitas maneiras, mas ele percebeu o detalhe, ele notou o grão de ervilha, aquele que impedia a uma princesa dormir. Então, é melhor, né, também, não ganhar 300 mil reais sendo em Dubai. É melhor ganhar muito menos, mas trabalhando com dedicação. E assim como eu disse àquele homem da outra história, não desista de seu filho. Dele, mesmo que não tenha mais nada para dar, dele para ele exemplo. Então levante-se e busque como ganhar e como produzir. E aquele homem olhou para mim, pegou seu cartaz e se levantou. E eu não sei se é assim que, por exemplo, o apóstolo Pedro levantou algum paralítico no passado, né? Mas este daqui era um paralítico moral, incapaz de se levantar. E eu o levantei, dando-lhe uma visão de seu filho, do filho que ele tinha. Agora, você também, falando para você, tem um filho em você. Olhe para ele, olhe para seu filho e levante-se de teu estado de prostração. Saia dessa apatia, dessa condição. Pode chamar ela de zona de conforto. Pode ser. Mesmo que eu não entenda bem por que chamam disso. Eu não entendo que conforto pode ter lá. Fazendo a comparação entre tempos difíceis e que formam homens fortes, etc., etc., né? Precisamente, o fundador de Dubai, lá onde se recolhe tanto dinheiro pedindo esmolas, que é o Sheikh Rashid, que esse é o nome. Aí, essa pessoa, ele, contou que ele andava, né? Ele falou, né? Ele andava em um Mercedes-Benz, mas que seu avô andava a camelo e que seu pai também. Os tempos eram difíceis para o avô e o pai. Mas como eles eram lutadores nas gerações anteriores, ele podia andar hoje em um Mercedes. No entanto, agora ele estava acomodado na comodidade de ter um carro de luxo, então eram tempos fáceis. E seu filho já estava crescendo nessa comodidade também, assim como o filho dos filhos que cresceriam assim. E ele disse que seu filho andaria num Range Rover e que seu neto também, mas meu bisneto voltaria a andar de camelo, ou seja, que a pobreza retornaria, que os tempos difíceis retornariam porque estávamos acomodados nessa monarquia reinante, né? Então, um sheik, um governante falando isso. Então, se você não quer que o estandarte seja derrubado, né? Se você quer erguê-lo,
como um pendão de honra, como um testemunho. Então saiba que estou te ordenando, como diz a Bíblia, que te esforce, que seja corajoso. Não é que tudo vale, não é que a qualquer preço, porque algumas coisas valem a pena e vamos fazer valer elas a pena, que valham, que sejam reconhecidas. Seu valor será visto, mesmo que seja do outro lado do véu, mas será assim. E não busque recompensas por um curto período de tempo, apenas para ser desqualificado posteriormente porque não conquistou legitimamente. Essa é uma reflexão não apenas para demolir altares, mas neste caso métodos e formas de vida. Vamos encerrar aqui lembrando de que hoje é o dia, né? Hoje é o dia de comemorar o aniversário de um garotinho bem roxinha, de orelhas grandes, que nasceu há alguns anos atrás e que agora estamos cumprimentando nesta data pelo seu aniversário. É o nosso irmão Eric Garnier. Feliz aniversário. E um abraço para todos. Agora vamos ouvir a oração liderada por esta irmã que está prestes a falar. Gracias, Señor, por tu palabra. La recibimos por medio de tu Espíritu, no de un dispositivo, porque tu palabra habla directamente a nuestro corazón. Y es una palabra con demostración de poder, que tú la alumbras con tus líderes, con tus obreros, con tus maestros, que has puesto en la vida de cada uno de nosotros. Quienes caminan adelante, a donde nos quieres llevar, y nos enseñan el camino excelente, y que nos lleva a un galardón legítimo y que nadie nos puede arrebatar, a la recompensa más grande, más hermosa que tenemos, que es ser parte de ti, ser parte del Rey de Reyes. Por esa palabra viviente tenemos firme nuestra convicción, firme nuestros principios, que hacen, Señor, que no prevariquemos ni por las grandes promesas que lleguen a nuestra vida que no sean contigo, ni por las dificultades y las debilidades de cada uno de nosotros. Te bendecimos por las circunstancias que permiten fortalecernos, por cada persona que ha oído esta palabra creyendo y sabiendo que los momentos más difíciles de la vida son una oportunidad para fortalecernos, para tomar esas dificultades y vencerlas una a una, haciéndolas una medalla en nuestro pecho. Te agradecemos y te bendecimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, esa fuerza con la que anhelamos ser parte de ti, porque el más pequeño espacio en ti es más grande que todos los reinos, que todo el poder que hay en la tierra. Y eso es lo que deseamos, ser parte de ti y estar contigo eternamente y por siempre. Amén.
esperaré la cosecha, entonando esta canción. Y vendrá con abundancia, y vendrá con bendición, y vendrá con abundancia, y vendrá con bendición, porque tú eres mi deleite, eres mi deleite, eres todo para mí, eres mi deleite, eres todo para mí. Si tu palabra lo dice, estoy seguro así será. El que siembra abundante, abundante segará. El que siembra abundante, abundante segará. Y vendrá con abundancia, Y vendrá con bendición, y vendrá con abundancia, y vendrá con bendición, porque tú eres mi deleite, eres todo para mí, tú eres mi deleite, eres todo, todo para mí, eres todo, todo para mí, eres todo, todo para mí. eres todo para mí. Si me dieran los reinos del mundo, yo no los quiero. Y si me dieran todo el oro del mundo, no lo quiero. Y si me dieran los mares y la tierra, yo no los quiero. Si tú no estás, yo no puedo. Sin tu amor, Señor, yo me muero. Sin tu presencia, nada quiero. Si me dieran los reinos del mundo, yo no los quiero. Y si me dieran todo el oro del mundo, no lo quiero. Y si me dieran los mares y la tierra, yo no los quiero. Si tú no estás, yo no puedo. Sin tu amor, Señor, yo me muero. Sin tu presencia,
porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir, porque solo en ti, porque solo para ti, oh Dios, yo quiero vivir, yo quiero